pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Gravamos esse vídeo aqui em nome da Educação Crítica Criativa, mais um vídeo da Magazine Crítico. Nesse vídeo de hoje, nós vamos abordar os 461 anos do Rio de Janeiro, né, mestre? Talvez a cidade mais bonita do mundo, na minha opinião, pelo menos, é a cidade mais bonita do mundo. Claro que temos desafios, mas o Jorge aqui também vai falar um pouco sobre a cidade do Rio de Janeiro, um conhecedor nato da cidade do Rio de Janeiro, né, mestre? Então, queria ouvir a sua opinião sobre esse aniversário e o que nós temos que comemorar, mestre. Boa tarde a todos e todas. Como o Magno diz, mais uma vez, a educação criativa crítica, na sua vibe, no seu momento de falar dos acontecimentos atuais. E não podemos deixar de falar, de jeito algum, dos 465 anos da cidade maravilhosa. Magno, eu concordo plenamente com você. É a cidade mais linda do mundo. Pelo menos o mundo que eu conheci não chega ao dedinho do pé do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela é uma soma de continente e oceano, né, de forma maravilhosa, né? Ela tem toda uma estrutura física belíssima. O que a gente pode destacar? O Aterro do Flamengo, podemos destacar a Lagoa Rodrigo de Freitas, podemos destacar a Barra da Tijuca, o Alto da Boa Vista. Isso na questão só de natureza. Se a gente for para a cultura, o Rio de Janeiro é um berço cultural significativo do samba, das manifestações de rua. Então, essa cidade que esse ano, Magno e todos, atraiu o número recorde de turistas para o Carnaval, né? Desde 2004, não havia tanta gente vindo para o Carnaval do Rio. Ocupação dos hotéis chegou a 99% na cidade do Rio de Janeiro. Agora, como o Magno colocou muito bem, todos nós sabemos, o Rio tem problemas. Mas os problemas do Rio não são do Rio, são problemas do Brasil. Por o Rio ser vitrine, né, ele tem maior repercussão, segundo a mídia, né? Eu, como geógrafo, não sei se o Magno concorda, o principal problema do Rio de Janeiro é o transporte. O transporte é horroroso, é péssimo, né? Principalmente as linhas férreas, tanto da rede ferroviária como o metrô. O metrô, eu costumo dizer que vai do nada a lugar nenhum, né? Se você comparar o metrô com o resto do Brasil, eu não estou comparando com o mundo, não. Estou comparando com o restante do Brasil. O metrô do Rio é muito falho. Então, o transporte é horroroso. E foi quando o Brasil fez a Copa do Mundo e a Olimpíada aqui, eu me lembro bem, que a Sport TV fez uma reportagem falando com os turistas estrangeiros sobre problemas do Rio. Todos não falaram de segurança. Com isso, eu não estou dizendo que não tem problema de segurança, não tem. Mas o grande problema foi, basicamente, a rede de transporte. Como eu falei, o problema de insegurança é um problema nacional, né? Não podemos tratar o problema de segurança como um caso de polícia. Temos que tratar como um caso social. A desigualdade social que reina no país. E o Rio, por ter sido polarizador de população, ele congrega, basicamente, todas as regiões brasileiras aqui. Agora, eu queria ouvir você, Magno. Mas falar do aniversário do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é sempre bom falarmos, principalmente, de um projeto de exclusão que deu certo, né? A gente pode falar sobre isso, mas que essa população luta principalmente a partir das ocupações dos espaços públicos, né? Você falou aí do samba, e o samba é uma ocupação do espaço público, assim como o funk, e assim também como a música nordestina. Podemos nunca nos esquecer, ao falar do Rio de Janeiro, né, da população nordestina presente aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é um caldeirão cultural muito importante para o Brasil, e como você falou brilhantemente, hoje, eu acho que o maior desafio, né, é o transporte público, porque ele é o que afeta grande parte das pessoas. O problema de segurança, claro, é muito grave, mas o transporte público ele está presente no Rio de Janeiro, principalmente também a partir da segregação, ou seja, a separação dos espaços da cidade. Se a gente parar e pensar que a Zona Oeste é a região com maior população, inclusive Campo Grande, é o bairro mais populoso, o maior bairro do Brasil, ele não tem uma estação de metrô, mostra que o nosso sistema de transporte público já é deficitário. Mas, mesmo assim, com todos os nossos problemas, pessoal, comemorar 461 anos, desculpa, do Rio de Janeiro,
é de extrema importância, né? É claro que quando o turista vem aqui, como o Jorge falou, ele vai ver uma parcela da população, ele vai ver uma parcela da cidade. Nós que vivenciamos o Rio de Janeiro, na sua essência, temos a dimensão do quanto é uma cidade desafiadora para se viver hoje, mas também do quanto é uma cidade prazerosa. Posso sair aqui no carnaval, posso sair em outros dias e encontrar uma roda de samba, uma roda de rap, hoje também muito comum aqui no Rio de Janeiro. Então, esse vídeo é isso que a gente quer trazer para vocês, essa valorização do que é o Rio de Janeiro. Todas as cidades do mundo vão ter os seus desafios e a gente não pode fechar os olhos para os nossos problemas, mas também não podemos nos achar inferior. Lembro muito, né, Mestre, quando teve a Olimpíada lá de Paris, quando teve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, em 2016, todo mundo questionando a Baía de Guanabara, porque ela ia ser uma das sedes dos Jogos, local de eventos esportivos, e depois em Paris, com o Rio Sena, toda a poluição no Rio Sena. Então, isso não é um problema exclusivo nosso, claro que temos que enfrentar e temos que denunciar esses desafios, mas nesse vídeo a gente quer parabenizar o Rio de Janeiro, parabenizar a sua população por sua luta diária e por tudo que o Rio de Janeiro representa para o Brasil e para o mundo, né, Mestre? Beleza. Você falou em pontos importantes aí, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade segregada. E não é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil, conforme eu falei aqui. A palavra favela, ela é comum em todas as cidades médias e de grande porte do Brasil, em função de quê? Da desigualdade social que não dá acesso à habitação. E o cara tem que morar. Hoje, inclusive, né, nós temos a favela sendo já substituída pela população em situação de rua. Aí você fala, o Rio de Janeiro é uma vergonha. E a Califórnia, que tem 75 mil moradores de rua. A Califórnia é dos Estados Unidos. Então, a gente tem que dar valor à nossa cidade. A nossa cidade é linda, maravilhosa, né? Todos que vêm aqui gostam demais do Rio de Janeiro, né? A cultura ferve, a cultura vive. Você falou do Nordeste, nós temos aqui um centro cultural super importante, que é o Luiz Gonzaga, na famosa área de São Cristóvão, né? Nós temos Madureira, que tem um baile charme, né, que reúne várias pessoas. Então, o Rio é uma cidade de cultura, não tem nada igual no Brasil. E a gente, como carioca, né, tem que dar muito valor a esses 465 anos da nossa cidade, que é inegavelmente maravilhosa. Certo, Magno? Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal, e vamos comemorar o Rio de Janeiro. Um grande abraço, mestre. Valeu, pessoal. Curta e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Rio é Um grande Rio. abraço.